Deus seja louvado. Através dessa oportunidade, a igreja chega até o lar, chega ao seu lar e chega ao coração para proclamar a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Com as palavras de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27, saudamos a todos. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Irmão, irmã, Cristo vive, Cristo ressuscitou, aleluia! Esta é a mensagem jubilosa da Páscoa. Estamos reunidos em nossas casas, nos cultos online, estamos reunidos para ouvir, meditar e cantar esta mensagem que anuncia a vitória da vida sobre a morte. Sejam, pois, todos bem-vindos à casa de Deus, aonde você está, com a sua palavra. Queira Deus que possamos ser todos consolados e fortalecidos na fé pela mensagem do Senhor e Salvador ressuscitado. Vamos ouvir a mensagem de Páscoa, nosso presidente da igreja, reverendo Geraldo Schiller. Estamos tendo o privilégio de comemorar mais uma vez a Páscoa. O hino número 100 do Inário Luterano diz: linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor. É Jesus quem ressurgiu e da morte nos remiu. O que é afinal a Páscoa? Páscoa é uma palavra que vem desde o Antigo Testamento e significa passagem. A Páscoa começou a ser comemorada quando, na 10ª praga no Egito, Deus anunciou a morte dos primogênitos. E todos aqueles que, por ordem do Senhor, passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas de suas casas, pouparam as vidas dos seus primogênitos. Ou seja, onde havia o sangue do Cordeiro, não ocorreu a morte. Depois nós temos a passagem do povo do Egito para a Terra Prometida, a passagem pelo Mar Vermelho. E nós vemos então o povo saindo de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade, de uma nova perspectiva de vida. Pois foi exatamente na Páscoa do Antigo Testamento que Jesus ressuscitou. Ele que tinha dado a sua vida em favor de toda a humanidade na cruz do Calvário na sexta-feira, agora ressuscita para a vida eterna. E essa vitória de Jesus sobre a morte é a minha vitória, é a sua vitória, é a nossa vitória. Portanto, Páscoa significa passagem de uma situação de escravidão, do pecado, do diabo e da morte, para uma nova situação. Uma situação de sermos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna e que caminham agora para a Jerusalém Celeste. Páscoa, em última análise, significa libertação. Libertação do poder do diabo, do poder do pecado, do poder da morte. Páscoa significa uma nova perspectiva de vida. Significa caminhar com Deus aqui neste mundo em direção a uma vida plena e perfeita com Deus no céu, pela fé em Cristo Jesus. Portanto, Páscoa, meu querido irmão, minha querida irmã, é o maior evento que já aconteceu na face da terra. É a vitória sobre a morte, a vitória de Cristo, que é a minha vitória. E Paulo nos garante que primeiro Cristo ressuscitou, depois nós, todos os que estiverem mortos, ressuscitaremos no dia da vinda do Salvador Jesus. Que você possa celebrar a Páscoa nessa perspectiva, a passagem de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Que você possa comemorar a Páscoa como alguém que é vencedor em Cristo, ou mais que vencedor, e que caminha com alegria, com felicidade e com otimismo em direção à vida eterna. Que você tenha então hoje e sempre uma feliz Páscoa. Em resposta a este amor de Deus, maravilhoso, manifesto em Cristo,
queremos louvar o seu nome. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tomba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Uma bonita, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, damos-lhe todos honra e louvor. O Pai terror vencidos estão, Cristo nos trouxe a salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Uma bonita, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiante a Ele seguir. A todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Uma bonita, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Vamos invocar a santa presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, neste momento de confissão e anúncio do perdão, lembramos, amados em Jesus ressuscitado, vamos todos com humildade e sinceridade reconhecer e confessar os nossos erros, pecados, dúvidas e incertezas com respeito às palavras e promessas de nosso Deus e Senhor, para que possamos receber o perdão de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer nossa confissão através do hino Tal Como Estou. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho-te. Tal como estou, me inclino ao mal do meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho-te. Tal como estou, eu busco a paz, destroça em meu nome cruz, em águas lutas me ofrigi, Cordeiro Santo, venho-te. Tal como estou, me acolherás, que a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho-te. Tal como
tem bom ânimo, filho e filha, estão perdoados os teus pecados. Vá e não peques mais. E ainda, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, recebei o perdão dos seus pecados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A confissão dos pecados, o perdão de Deus, iniciamos um novo culto e assim o adoramos com o Salmo 16, onde nós lemos e assim somos consolados. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Vamos conversar com Deus em oração. Graças à tua infindável misericórdia, ó Deus da nossa salvação, somos um povo perdoado e feliz. Faze com que esta felicidade se transforme em adoração sincera e em serviço consagrado a ti e ao nosso semelhante. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queremos também ouvir agora o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10, a respeito da ressurreição de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram bem depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia, e eles me verão ali. Assim termina o Santo Evangelho. Glória
especial, nesse domingo da Páscoa, queremos confessar a nossa fé ao dizer: creio em Deus Pai. Ele é o Pai de Jesus Cristo e também o nosso verdadeiro Pai. Somos testemunhas dos seus feitos. Ele criou o mundo, toda a vida a Ele pertence. Ele guia os destinos do mundo. Creio em Jesus Cristo. Ele viveu como nós, homem entre homens. Ele foi e fez o que nós deveríamos ser e fazer, conforme a vontade de Deus. Teve de sofrer por amor de nós, rejeitado pelos homens, entregue aos poderosos da época, morrer na cruz em nosso lugar. Mas Deus lhe deu nova vida. Sua ressurreição é para nós sinal do eterno amor de Deus e a certeza da nossa própria ressurreição. A morte não conseguirá vencer o seu poder. Creio no Espírito Santo. Ele nos congrega para sermos sua igreja. Por seu Espírito Santo, Deus nos dá forças e coragem para permanecermos na comunhão dos santos e de engajarmos na luta pela justiça e pela paz. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos livra da angústia, inclusive da angústia da morte, e nos concede a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Bem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz, vida eterna em paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem opõe do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Deus quer falar com o nosso coração nesse momento, através da sua palavra, com a mensagem que tem o tema: a morte não tem a última palavra, com base em Mateus 28, versículos 1 a 10, destacando o versículo 5, onde o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Irmão, irmã, por infelicidade e não por nossa vontade, às vezes temos inimigos, alguns perigosos, outros nem tanto. É consenso geral que o pior inimigo para todos é a morte. Por isso fazemos higiene pessoal, somos prudentes nas decisões e nas atitudes, e vamos ao médico para fazer nosso check-up, o que é muito importante.
Existe uma peça teatral que é apresentada em várias cidades brasileiras, intitulada A Morte é uma Piada. Ela tem um conteúdo diferente do que cremos sobre a vida após a morte. Nós cremos na ressurreição. Por isso a importância de refletir com a temática A morte não tem a última palavra. A morte cruenta de Cristo causou grande impacto na vida dos seguidores de Jesus. Eles ficaram muito atribulados, ficaram sem chão. Alguns se retiraram, outros continuaram reunidos. E quando foram visitar a tumba de Jesus, pensavam que encontrariam como um ser, uma pessoa morta. Mas não, lhes vem a novidade. Cristo ressuscitou, Cristo vive. Mas a morte é coisa séria. Segundo a palavra de Deus, a morte é coisa séria, tanto que Deus, ao falar com Adão e Eva sobre o fruto de qual árvore não deveriam comer no Éden, Deus alertou-lhes que se o comessem, morreriam. Vemos em Gênesis 2, 16 e 17. Quando Satanás tentou Eva, mentiu a ela, garantindo que não morreria ao comer daquele fruto e seria igual a Deus. Gênesis 3, 4 e 5. Quando Eva comeu do fruto e deu para Adão, que também comeu do fruto da mesma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ficaram com medo e vergonha, fugindo de Deus, como vemos em Gênesis 3, 7 a 9. Mas a mentira de Satanás se confirmou logo adiante, como vemos em Gênesis 5, 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Como vemos em Gênesis 3 a 5 e 6 a 9, daí em diante a morte passou a fazer parte da história da humanidade. Por isso dizemos que a morte é coisa séria. Mas em Cristo, a vida tem a primeira e a última palavra. Felizmente, o enredo da história da humanidade não ficou na fatalidade. É o que vemos em Gênesis 3, 15, onde Deus então diz para Adão e Eva: diz para Eva, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim então serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela, dizendo isso para então a cobra. Neste texto vemos que Deus promete a solução, a promessa do perdão, da vida e da salvação, cumprida com o envio do seu Filho amado, Jesus Cristo, como vemos em João capítulo 1, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. E como antes dissemos também em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E desde aí, a morte não tem mais a última palavra. Quando vemos o apóstolo Paulo discorrendo sobre a vitória da vida sobre a morte, com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a garantia da nossa, ele realça. E como vemos então na sua palavra, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Diz: o último inimigo que será destruído é a morte. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória está completa. Por isso, como também vemos no versículo 57 de 1 Coríntios 15, ele brada dizendo: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Por isso a morte não tem a última palavra, pois Jesus garante, como vemos em João 14, 19,
E porque eu vivo, vocês também viverão. E também vemos ele dizendo no Evangelho de João, que está registrado no capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, irmão e irmã. Você confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou para a sua vida plena e eterna? Crendo nos benefícios da morte e ressurreição de Jesus Cristo para este tempo e para a eternidade, desfrutando e partilhando esta boa notícia do amor de Deus por nós, poderemos ter uma morte bem-aventurada, mais feliz, como lemos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Felizes são as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Estão vendo? A morte não tem a última palavra, e sim a vida. Nos tempos difíceis que estamos vivendo e viveremos, um dos assuntos que mais destaca na imprensa e nas redes sociais é a morte. Olha, tantas pessoas são vítimas, ou então, e aí a causa, o Covid-19. E você e eu, estamos com medo? Se formos sinceros, e humanamente falando, sim, às vezes sentimos medo. Os discípulos, as mulheres também sentiram medo, como vemos no texto de Mateus 28, versículos 8 a 10. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Irmão, irmã, é importante para nós também confiança, esperança e coragem. Por Jesus somos convidados, orientados e motivados por Deus, através da sua palavra, a não seguirmos nossos sentimentos, e sim, pela fé, seguirmos e olharmos para Cristo, e nos amparar nele como nosso bom pastor, e dizer com o salmista, através do Salmo 23, versículos 1, 4 e 6, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da escuridão da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Tu és minha proteção. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estamos no tempo de Páscoa. Passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação, e aí também do pecado para o perdão, da morte eterna para a salvação. Nós temos em Cristo, por tudo que Ele fez por nós, com a sua morte e ressurreição, nós temos perdão, nós temos paz no coração, nós temos alegria, nós temos a segurança da salvação, e isso nos dá esperança. Assim, irmãos, vimos que a morte é coisa séria, mas em Cristo, não mais a morte, e sim a vida tem a primeira e a última palavra. Amém. Irmãos, que a paz de Cristo, a qual ultrapassa todo entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para o tempo e para a eternidade. Amém. Queremos também responder a este amor de Deus e queremos louvar com Ele através da canção Deus Enviou. Deus enviou
Jesus, que vivo estou. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo estou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, e por não morro, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estou. Vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela revelação do teu grande amor por nós, através da morte e ressurreição do teu Filho, Jesus Cristo. Assim cremos e somos amparados na convicção de que a morte não tem a última palavra, e sim Jesus, nosso Salvador e protetor. Conserva-nos firmes nesta fé e esperança, mesmo em tempos difíceis. Mas, Senhor Deus, queremos sempre confiar em Jesus como Senhor, Salvador e protetor. Oramos em nome de Jesus, o teu presente para a nossa Páscoa feliz e abençoada. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para te pedir e te agradecer, nos unimos a Cristo e como tua família, juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a igreja está nos lares através dos cultos online. E assim podemos, pela palavra, ser abraçados por Deus. E através do louvor e através da oração, nós também abraçar ao Senhor Deus. Mas também com gestos, com palavras, com oportunidades, podemos abraçar uns aos outros, mesmo distantes, aquecidos pelo amor de Deus, que se reflete em nossa amizade, em nosso carinho e nossa atenção pelos nossos queridos que estão perto e os que estão longe. Por isso, em preparação para a bênção, nós queremos dizer que Deus te abençoe. E se você está com alguém na sua casa, do seu lado, pode também abraçar, tocar, o que for possível, e assim cantarmos. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém.